que o técnico Abel Ferreira não é tudo isso que muitos jornalistas e alguns palmeirenses fanáticos falam que ele é. Eu já venho dizendo há muito tempo aqui no canal, mas isso está ficando cada vez mais escancarado à medida que o Palmeiras vai fracassando competição após competição. Ele é um técnico que não traz absolutamente nada de novo aqui para o futebol brasileiro. E eu penso o seguinte, se é para você contratar alguém de fora, um estrangeiro para cá, ele tem que vir para ser diferente dos que tem aqui. Porque se for para ser igual, para que você vai lá fora buscar um cara para vir ganhar em euro, para vir ganhar em dólar e fazer a mesma coisa que você poderia pegar qualquer um aqui para ganhar em real, para falar o mesmo idioma dos caras, apesar de que esse não é o problema aí do Abel Ferreira, já que ele é português. Mas enfim, eu venho falando aqui há muito tempo nesse canal que o Abel Ferreira não é tudo isso. Não é nada demais. E tem alguns palmeirenses fanáticos aí que insistem em passar pano para as coisas erradas que o Abel faz e até tentam comparar ele com o Jorge Jesus, o que para mim é uma ofensa ao futebol. Vou mostrar para vocês aqui o trecho da coletiva do Abel com a piada, uma das coletivas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Mas antes de passar aqui para vocês, antes de mostrar esse trecho ridículo e comentar sobre, eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação e compartilha o vídeo com a galera, principalmente com os palmeirenses fanáticos aí, o suficiente para achar Abel Ferreira um grande treinador, um diferencial do futebol. E sem mais enrolas, vamos lá, vamos à coletiva. Volto a repetir que o nosso adversário não foi melhor que nós em nada. Não criou mais oportunidades do que nós, não transitou mais do que nós, não teve ataque posicional melhor do que nós. Eu volto a referir, já no primeiro jogo as maiores oportunidades são nossas. Li e ouvi que dizer que foi um jogo muito de encaixe, foi um jogo de intensidade. Se víssemos um Inter de Milão-Juventus, era este jogo que nós íamos ver. Era um jogo tipo este, que nós íamos ver jogos das melhores equipas, jogos decididos por detalhes, e o que foi que aconteceu? Foi um jogo decidido por detalhes. Volto a referir que, na minha opinião, o nosso adversário não foi melhor do que nós, a não ser na eficácia e na sorte que teve, como conseguiu marcar o primeiro golo, porque o primeiro golo, quem conseguisse marcar o primeiro golo iria desbloquear o jogo, porque uma equipa ia ter que assumir mais riscos, foi o que nós fizemos. Mas volto a dizer, esta é a minha opinião, não achei que o nosso adversário, nem lá nem cá, fosse melhor que o Palmeiras em momento nenhum. Bom, vocês viram aí, né? Vocês viram aí a vergonha alheia. Eu tenho certeza que vocês sentiram uma vergonha alheia gigantesca. Foi o sentimento que eu tive quando vi essa coletiva ridícula que fez aí o Abel Ferreira, essas respostas ridículas. O cara teve coragem de dizer que o São Paulo não foi melhor que o Palmeiras em nada, nem no primeiro, nem no segundo jogo. Eu assisti o primeiro jogo inteiro, para mim foi um jogo horrendo, um jogo ridículo, um jogo assim que me deu trauma, me fez não gostar de futebol naquele dia. Meu Deus do céu, foi um jogo horroroso e o menos pior foi o São Paulo. Se alguém poderia ter saído vencedor daquele jogo, para mim, é o São Paulo. E tanto trauma do que eu vi no primeiro jogo, que eu acabei esquecendo da final do Paulista. Por isso eu não fiz o vídeo assim que terminou, porque eu não tinha visto. E só hoje eu vi aqui a partida inteira e posso comentar. O primeiro tempo foi horroroso, igual o primeiro jogo, ninguém merecia porcaria de nada. No segundo tempo o São Paulo foi muito melhor do que o Palmeiras. E o Palmeiras com os problemas de sempre, com aquele jogo chato, aquele jogo reativo, que qualquer técnico que você pegar aqui no Brasil poderia fazer. O Filipão já fazia isso no Palmeiras. O Palmeiras demite o Filipão lá atrás, traz o Luxemburgo e depois traz o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é mais do mesmo. E aí muita gente se apega no argumento dos títulos. Ah, se ele é tão ruim, por que ele ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil? Sorte, pelo acaso. O acaso colocou o Palmeiras lá. O Palmeiras pegou um grupo fraquíssimo na Libertadores e pegou adversários fraquíssimos até a semifinal. Quando chegou na semifinal, o acaso fez o Palmeiras ganhar de 3-0 do River Plate. O Palmeiras não buscou nenhum 1-0. O Palmeiras foi lá para empatar o jogo. Todo mundo sabe disso, quem entende de futebol sabe disso, menos os engenheiros aí de obra pronta que depois do 3-0 foi lá elogiar como se o Abel Ferreira tivesse colocado o time para fazer aquilo. Não colocou, não teve a intenção de fazer, como por exemplo tinha o Jesus quando o Flamengo meteu 5 no Grêmio, porque o Flamengo buscou isso aí. Era o estilo daquele time, era o estilo do Jorge Jesus. O primeiro jogo contra o Grêmio foi 1-1, já poderia ter sido 5 que foi no segundo. O Flamengo batalhou por isso aí. Completamente diferente do Palmeiras, que acabou achando um gol, aí depois desse gol o River Plate desesperou, achou outro e outro.
A gente viu que foi o acaso no segundo jogo. O Palmeiras com a vantagem de 3-0 na mão, conseguiu tomar 2-0 do River Plate e por muita sorte não tomou 5, 6. Quem assistiu o jogo sabe que o River Plate merecia ter classificado, merecia ter dado uma goleada de 4, 5, 6 no Palmeiras. Até fez os gols foram anulados ali. Foi correto o VAR, não estou dizendo que foi incorreto não, estou querendo dizer que foram por mínimos detalhes que os gols do River Plate foram irregulares ali. Teve a questão do pênalti que depois anularam também. Foram por mínimos detalhes, alguns gols perdidos pelo River, teve jogador expulso, e ainda com o jogador expulso o River continuou martelando. O Palmeiras, com a mediocridade de um time pequeno, não conseguia escapar de uma pressão de um River com 1 a menos e a obrigação de fazer um gol. O Palmeiras que foi para o Mundial, pelo amor de Deus, a maior vergonha que um time grande já passou na história do Mundial foi o que o Palmeiras fez, conseguiu ficar em último lugar e não fez sequer um gol na competição, não fez um gol no Mundial, conseguiu superar o Inter que perdeu lá para o Mazembe. A gente pensava, pô, não tem como superar aqui, e o Palmeiras conseguiu, e com sobra, superar aquela vergonha, aquele vexame. A final contra o Santos, da Libertadores, eu esqueci de falar, um dos jogos mais feios que eu já vi na minha vida, e o Palmeiras ganhou por acaso. O Palmeiras ganhou por acaso, não foi porque o Palmeiras era bonzão, porque o Abel fez um baita de um trabalho, não. Foi por acaso que saiu aquele gol no finalzinho. O jogo foi horroroso, o jogo foi para 0-0. O seu Abel Ferreira, que teve a pachorra de dizer que o São Paulo não foi melhor em nada do que o Palmeiras nessa final, será que ele tem a mesma opinião sobre o seu Palmeiras contra o Santos? O Palmeiras foi melhor do que o Santos em quê? E ganhou aquele jogo. O Palmeiras foi melhor do que o River em quê? E ganhou o jogo. O Palmeiras só foi melhor mesmo do que o Grêmio na final do Copa do Brasil, que é outra competição onde o Palmeiras teve facilidade. Pegou só time fraco até a final. E o próprio Grêmio, que apesar de grande e tudo, estava em crise. Todo mundo sabia que ali seria presa fácil para o Palmeiras também. Então foi obra do destino, que colocou o Palmeiras sempre no caminho tranquilo. O mérito do Palmeiras foi não vacilar. Porque, por exemplo, o Flamengo pegou um Racing que é fraco. É fraco. Eu falei na época, o Racing é um time fraco. E o Flamengo não teve a competência de passar. E teria que golear nos 2 jogos. Teve desfalque sim. Mas tinha a obrigação de golear nos 2 jogos. Porque ainda assim, com o desfalque, era muito mais forte do que o Racing. Então, assim, o Palmeiras teve a competência de pegar times fracos e descer a lenha. O Flamengo não teve a mesma competência. Beleza, ok. Critiquei o Flamengo. Porque não é porque eu torço pro Flamengo que eu vou aqui enaltecer o Racing. Não, o Flamengo perdeu para um time forte. Perdeu um time forte porra nenhuma. Perdeu para um time fraco. E a diferença entre Flamengo e Palmeiras na temporada passada é que o Palmeiras não vacilou contra os fracos. Porque o Flamengo passando do Racing e pegaram o Boca. É outro fraco. Eu tô me lixando pra camisa. Camisa não joga futebol. Outro fraco que o Flamengo teria a obrigação também de golear, passar tranquilo. Depois pegaram o Santos. Outro fraco também. Ou seja, o caminho do Flamengo não seria tão difícil. Seria mais difícil que o do Palmeiras, óbvio. Mas não seria tão difícil assim até chegar à final. O time do Racing, do Boca, do Santos tem uma coisa em comum. Todos têm uma camisa certamente pesada ali. O Racing não tanto quanto esses dois, né? Não dá para colocar no mesmo patamar. Mas são times de camisa pesada. Mas a camisa não ganha jogo. E a camisa do Flamengo também é pesada. Então não tem que ter essa desculpa. O caminho do Flamengo também não era tão difícil. Tinha que ter chegado na final. E já ia me esquecendo de citar também a vergonha que o Palmeiras passou não vencendo o Defensa e Justiça na final da Recopa Sul-Americana. Pelo amor de Deus. Outro time fraco e o time do Abel não soube se impor. E eu vejo muita gente falar, mas o Palmeiras não tem jogadores do Flamengo para se impor. Mas peraí, o Palmeiras é muito mais forte do que o Defensa, né? Não, pelo amor de Deus, é muito mais forte. Então tem que se impor sim. Não se impõe porque o técnico não sabe fazer esse tipo de jogo. Ou é um medroso, ou é um covarde que não tem coragem de fazer, de botar o time para dentro. Tem medo de ser demitido. É uma coisa que eu elogio no Rogério Ceni. O Rogério Ceni não tem medo de fazer aquilo que ele acredita de futebol. Ele coloca o time para ir para dentro. Ele testou o Arão na zaga que deu certo. Eu vejo muita gente aí, engenheiro de obra pronta, falando que o Flamengo está falhando na zaga porque o Arão está lá, o Arão não é zagueiro. Mas quando o Arão deu certo lá contra o Palmeiras, que faz estreia dele na zaga, e seguiu dando certo, era o quê? Chamava o cara de novo Van Dijk, e aí olha as estatísticas do cara, rouba a bola pra caramba, não erra um passo, tal. Aí o Flamengo começa a tomar gol atrás de gol, e quase nunca culpa do Arão. Não me lembro de gol assim, que o Arão entregou. É o Bruno Viana entregando, é o Bruno Viana falhando. É sempre o Bruno Viana que erra as coisas, mas ele tá errando porque o Arão tá na zaga. Porque se fosse um Gustavo Henrique, aí não. Aí o Bruno Viana não ia errar, né? Teve Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana. E ele errou. Ele errou sem o Arão na zaga. E aí, vai dizer o quê?
Porra, o Arão na zaga do Flamengo é um baita de um zagueiro. Nunca foi o problema da defesa do Flamengo. O Arão tá na zaga e é um baita achado do Rogério Ceni. Como foi do Jorge Jesus de puxar o Arão, que era um jogador mais ofensivo, para a cabeça de área. E agora o Rogério Ceni reinventa o Arão e coloca ele na zaga. E o Diego como volante, que está se mostrando um baita de um volante. O Diego, que era reserva, era aquele reserva de luxo, sempre entrava participativo, mudava jogo, inclusive mudou a final da Libertadores. Mas na mão do Rogério Ceni, o Diego virou um titular absoluto e importantíssimo. E as pessoas não conseguem perceber o que o Rogério Ceni tem feito pelo Flamengo. Todos os erros do Flamengo, quando acaba perdendo ou empatando jogos bobos, são fruto de erros individuais, não pelo time estar mal treinado. O time do Flamengo é muito bem treinado, tem um treinador que tem coragem, que coloca o time para dentro. Contra a LDU, com um jogador a menos o jogo inteiro, ele tentou propor o jogo. Já o Palmeiras, com um jogador a mais contra o River Plate, ficou atrás, retraído, levando pressão, parecendo um time pequeno. Jogou como time pequeno contra o Tigres lá no Mundial. Jogou como time pequeno contra a Defensa e Justiça. Pelo amor de Deus, esse Abel Ferreira não é nada demais. Eu não vou dizer que é fraco, como eu coloquei no título aqui para chamar a atenção. Mas é um técnico comum e é mais do mesmo. E aí, vocês concordam com minha análise? O Abel Ferreira realmente não é nada demais? Ou eu estou exagerando, estou pegando pesado com o português? Deixa aqui sua opinião no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação. Tamo junto, valeu e até a próxima.